Eu vou abrir para os deputados presentes. Iolete. Então, gente, desculpa, eu vou abrir agora para a senhora Iolete Ribeiro da Silva, para a sua exposição. Boa tarde. Eu cumprimento a deputada Soraya, cumprimento todas e todos aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de explicitar a partir de que lugar eu falo. Eu estou aqui representando o Conselho Federal de Psicologia e também integro o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, na minha atuação profissional, sou pesquisadora, psicóloga, professora da Universidade Federal do Amazonas e trabalho com esse tema da proteção à infância. E, nesses lugares, eu gostaria de trazer algumas contribuições. Inicialmente, dizer que, no âmbito do Conselho Federal de Psicologia, esse tema ele tem sido objeto de trabalho. Nós constituímos um material, um caderno de textos conversando sobre alienação parental. Esse material está já finalizando a sua preparação e vai ser distribuído para todos os conselhos regionais de psicologia do país, que irão realizar debates e discussões e responder a alguns questionamentos enviados pelo Conselho Federal de Psicologia, a fim de produzir um material com um posicionamento da categoria de psicólogas e psicólogos sobre esse assunto. Então, é um tema que está em processo de discussão e debate no âmbito dessa autarquia. No âmbito do CONANDA, onde eu também represento o Conselho Federal de Psicologia, no ano passado, nós debatemos o tema e foi publicizada uma nota pública que expressa algumas preocupações daquele conselho em relação à proteção à infância quando se fala do tema da alienação parental. E aí, em relação a isso, eu gostaria de dizer que a gente tem que colocar esse debate para além da questão de ser contra ou a favor. Quando eu entrei aqui nesse auditório, nesse plenário, várias pessoas me perguntaram: você é contra ou a favor? A discussão ela é muito mais complexa do que isso. E ela tem que ser colocada no âmbito da proteção integral. Nós devemos trazer para a nossa discussão o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que é uma política pública do país, uma política pública que merece a atenção do governo federal e das demais instâncias, e não tem sido trabalhada da maneira e com a seriedade, com o investimento que deveria ser. Porque, se a gente discute a situação de crianças fora desse plano, a gente é como se a gente estivesse dividindo os problemas que crianças vivenciam, e ela vai estar inteira em todos os lugares que ela estiver. Essa é uma questão, inclusive, que se colocou no debate sobre esse tema em outros países. Por exemplo, o Canadá, que discutiu sobre alienação parental e decidiu não criar uma lei sobre esse tema, chegou a uma conclusão de que o uso de rótulos não ajuda a tratar de problemas tão complexos como esse. A gente sabe que uma questão são os desafios em relação à conjugalidade e aos conflitos que surgem nas situações de divórcio, e outra coisa são as situações, os sofrimentos produzidos por uma separação, mas que devem ser identificados de maneira adequada para que eles não interfiram ou interfiram de forma menor no exercício da paternidade e da maternidade. Se o foco é a proteção integral, a gente vai olhar no primeiro plano a criança. E, quando a gente trata de um conceito que cristaliza as posições, coloca um no papel de alienador, outro no papel de alienado, muitas vezes a gente não oferece recursos e intervenções que estejam voltados para o cuidado e a proteção com as crianças, com adolescentes.
esse olhar ele ainda não aconteceu, né? A gente teve um equívoco no momento da tramitação do projeto de lei que deu origem à lei de 2010, que foi exatamente não promover um amplo debate. O CONANDA não foi convidado para essa discussão. É isso que o CONANDA relata. Gente, a deputada exercia lá os seus papéis, mas o CONANDA não foi convidado, né? Enquanto conselho, ele não foi convidado, ele não participou de nenhuma audiência, ele não teve voz, né? Enquanto conselho, não teve voz. E a gente acha que isso foi um equívoco, porque a rede de proteção à infância, o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, precisa ter uma participação importante, ativa, nesse debate. Nós entendemos que, para a psicologia, são várias questões que se colocam, né, quando a gente vai discutir a questão da alienação parental. Primeiro, e isso que está em debate, né, nesse processo que vai começar aí de trabalho com os conselhos regionais, é como o conceito de alienação parental se articula com o projeto ético, político e técnico-científico da psicologia. Quais são as contribuições do conceito da alienação parental para esse projeto ético-político? Na prática, o que esse conceito traz de inovador na compreensão e no manejo do sofrimento psíquico? Será que, antes da existência do conceito de alienação parental, a psicologia não tinha elementos teóricos e técnicos para atuar? A nossa compreensão é que tinha, né? Que tinha e que eram produções fundamentadas, consistentes e que possibilitavam uma intervenção qualificada. Quando um conceito que nasce no campo da medicina, né, ele é traduzido num conceito jurídico, muitas vezes esse processo ele não leva em consideração a natureza de áreas de conhecimento que são diferentes, né? Se eu uso, por exemplo, o conceito de verdade para o direito, ele não dialoga com o mesmo sentido que esse conceito poderia gerar um debate no âmbito da psicologia, né? Porque a psicologia não trabalha, por exemplo, com um conceito de verdade real, que é algo que do cotidiano do direito, né? Então, são lógicas epistemológicas completamente diferentes, né? São referenciais diferentes. E o que a psicologia faz de reflexão nesse campo? É que é preciso considerar a subjetividade infantil. É preciso considerar esse processo de desenvolvimento da criança. A criança precisa ser ouvida, né? Ela precisa ter espaço de acolhimento para que ela possa ser ouvida e para que ela possa ser cuidada e acolhida. Uma lei que acirra a disputa entre pais não favorece crianças. Uma lei que não cria estratégias para a resolução de conflitos, né, mas que, na realidade, coloca um como o que está produzindo o crime, outro que... Nós precisamos de um investimento, né, por exemplo, na guarda compartilhada. A lei foi aprovada e não houve um investimento suficiente para que os tribunais de justiça, as varas de família, tivessem equipes suficientes para fazer o acompanhamento das famílias, né? Muitas vezes a gente observa, existem realidades diferentes entre os estados do nosso país, mas, em muitos estados, os tribunais têm uma equipe muito reduzida, né? Muitas vezes depende de estagiários para poder fazer visitas, nem sempre tem o profissional para estar ali acompanhando aqueles estagiários e para fazerem o trabalho da forma como ele precisa ser feito. Então, a minha contribuição nesse debate, né, primeiro é chamar a atenção que o foco dele tem que se voltar para a proteção integral de crianças e adolescentes, que essa discussão tem que se dar no âmbito do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e que a gente não pode ficar nessa discussão de ser contra ou a favor. A gente tem que levantar quais são os problemas que existem hoje e como nós podemos enfrentar esses problemas, né? A gente, muitas vezes, quando fala da alienação parental,
traz o tema da violência e exploração sexual, especialmente do abuso sexual de criança e adolescente. É um tema importante, mas quando a gente vai avaliar o que o país fez nesse campo, né, fez muito pouco. O que nós avançamos foi na criação de Disque Denúncia. Né? Hoje, em qualquer município desse país, as pessoas identificam que existe um Disque Denúncia e sabem acessar o Disque Denúncia. Mas ninguém tem informação da resolutividade das denúncias que são feitas. Né? As equipes que atendem esses casos, elas não estão equipadas adequadamente. Em muitas cidades, né, existem CREAs, e as equipes dos CREAs atendem esses casos, mas elas atendem também todas as outras violações de direitos. Né? Atendem violações de direitos contra idosos, pessoas com deficientes, adolescentes cumprindo medida socioeducativa em meio aberto. É um mundo de atividades complexas e difíceis para uma única equipe dar conta. Né? É preciso investir seriamente nessa política pública da assistência social para que ela possa dar conta de atuar, de fato, nesses casos. Né? Na política de saúde, a gente tem muitas limitações. Nós temos poucos serviços de coleta de vestígios. No Brasil inteiro, existem somente 4 serviços credenciados no Ministério da Educação. Desculpa, no Ministério da Saúde. É muito pouco para um país com o número de municípios que nós temos. Né? Se a gente pensa numa política de prevenção da violência, numa política que oriente crianças e adolescentes a se prevenirem de uma violência sexual, nós não temos nenhuma ação sistemática e que atinja as instituições públicas de forma geral, em especial as escolas, que são os lugares onde crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo. Né? Então, o esforço ele acaba sendo direcionado para atender aquela criança depois que a violência aconteceu. E, muitas vezes, a forma como esse atendimento é oferecido é uma forma que gera mais violência, onde ela vai sofrer peregrinando por vários lugares, por vários serviços, repetidas vezes tendo que relatar violências que ela sofreu, mas sem ver nenhuma ação mesmo de cuidado, de proteção e de acolhimento sendo ofertada. Então, a gente não pode discutir, né, a alienação parental colada da violência e do abuso sexual infantil sem discutir a política de enfrentamento à violência e exploração sexual, sem discutir uma política que seja afirmativa dos direitos de crianças e adolescentes. Né? É reduzir demais a problemática e centrar muito numa questão que toca aos adultos, né? E muitas vezes está no âmbito da conjugalidade, né, e colocar para debaixo do tapete, de fato, a infância, os seus sofrimentos, as suas necessidades e a sua existência, né, enquanto sujeito de direitos. Né. A discussão do que é a alienação parental, ela fica muito simplificada diante, né, dos casos de violências de forma geral que as crianças sofrem no nosso país. Né? Quando a gente aborda, por exemplo, a questão da violência doméstica, a gente não pode abordar só pensando na perspectiva da criminalização. A gente tem que abordar na perspectiva da educação, da promoção de direitos, né? E também da construção de políticas que apoiem as famílias a darem conta da sua tarefa. Né? Porque hoje são muitos desafios que as famílias enfrentam. E muitas das políticas tendem a culpar as famílias, responsabilizar as famílias por todos os dramas que elas vivenciam. Mas o Estado também é responsável para oferecer orientação, suporte e apoio para essa instituição, que é a família, e que é uma instituição importante quando a gente pensa no cuidado à criança. Né? Se a gente cuida, por exemplo, das mulheres, a gente está cuidando de criança e adolescente. Se a gente cuida do processo de escolarização e do acesso à escolarização, a gente está cuidando de criança e adolescente. Então, essa discussão, né, da alienação parental, ela deve suscitar uma reflexão muito maior sobre o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, para, de fato, né, a gente conseguir produzir medidas que sejam efetivas na proteção à infância e à adolescência.
nos países onde esse tema foi discutido, né, na Austrália, Nova Zelândia, no México, no Canadá, em nenhum desses países se chegou à conclusão de que havia uma sustentação, né, para que a produção de uma lei fosse o melhor mecanismo para o enfrentamento do sofrimento que se produz num processo de separação e que vai afetar crianças e adolescentes, né? Mesmo no México, que se chegou a criar uma legislação, essa legislação foi revogada, né? Então, não há nenhum consenso internacional no âmbito científico que diga para a gente, olha, para a psicologia, por exemplo, e mais falando do meu campo de atuação, teoricamente, há uma sustentação. Tudo bem. Há uma sustentação para uma compreensão do ponto de vista psicológico desse fenômeno, né? Esse fenômeno ele já era explicado e ele continuará sendo explicado por teorias fundamentadas e que já são produzidas há muitos anos, né, com pesquisas amplas, com trabalhos de investigação no campo, né? A judicialização da vida é algo que pode até, num primeiro momento, parecer que resolve, né, mas não resolve. Uma avaliação, né, que a gente pode fazer, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que foi uma lei, que é uma lei importante, né, mostra isso. Não basta criar a lei. Tem que ter todo um processo educativo e uma intervenção em várias instituições, em várias políticas, para que isso se traduza em ações protetivas, né? Então, a preocupação com a infância também tem que levar, né, essa questão de que judicializar somente, só criar lei, não vai garantir proteção às crianças e aos adolescentes. Não vai ajudar as famílias a enfrentarem, né, esse momento de sofrimento que muitas vezes, né, que geralmente acontece nas situações de divórcio. Obrigada.